Muito bem. A partir de agora, tudo que vocês disserem pode ser usado contra vocês. Brincadeiras à parte, a ideia aqui é a gente conversar sobre uma das tecnologias mais utilizadas hoje no mercado e trazer exemplos reais de como é que a gente pode trabalhar com isso. O meu objetivo aqui é ser o mais didático possível, tentar apresentar para vocês na linguagem mais possível para que vocês possam absorver o máximo de conhecimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem que eu explique alguma coisa de novo, quiserem que eu fale sobre esse tema, ou se quiserem fazer qualquer outra pergunta, vocês podem utilizar o chat. Eu tenho uma super, hiper, mega parceira que vai estar me ajudando aqui no chat, que é a Luciana, e ela vai estar respondendo a dúvida de todos vocês durante toda a nossa sessão. Luciana. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. Vou estar hoje junto do Rock. O nome dele é Roberto, mas o codinome dele que todos usamos é Rock. Ao longo aí da próxima 1h30, para a gente falar um pouquinho de nuvem e de tudo mais que vocês quiserem no que diz respeito, né, a novas tecnologias, a essa também definição aí de carreira e jornada. E estamos aí. Obrigada a todo mundo. Até para que vocês entendam por que a gente está aqui, né? Todo mundo na IBM me chama de Rock, né? Um jeito mais fácil de falar do que falar Roberto Celestino. Então todo mundo me conhece como Rock. Eu trabalho em uma unidade da IBM específica que trata de dados e inteligência artificial. Então eu ajudo os clientes, né? Eu desenho soluções para clientes envolvendo essas tecnologias que envolvam dados e inteligência artificial. Além disso, eu também sou professor de pós-graduação e dou aulas sobre tecnologia da informação, e um dos temas que eu trato dentro de sala de aula é computação em nuvem, que é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Então aproveitem para fazer um monte de perguntas. Lu, quer falar um pouquinho sobre você? Opa, vamos lá. Bom, eu sou a Luciana, eu sou formada em filosofia e trabalho na IBM já há 10 anos e há uns 5 anos eu estou na área de vendas. Então, meu papel é levar a tecnologia para clientes da IBM. Eu funciono como um interlocutor, né? Eu falo, uma tradutora, muitas vezes, dos negócios para a tecnologia e de tecnologia para o negócio. Então, acho que a ideia aqui da gente conversar também, assim, não fiquem inibidos se algum termo soar muito complexo, vamos trocar mesmo, vamos conversar, e a ideia é que vocês não saiam com nenhuma dúvida, pelo contrário, que vocês fiquem mais curiosos e interessados nesse mundo muito interessante que é a tecnologia, tá bom? Isso aí. E para eu saber se vocês estão prestando atenção, manda um oi aqui no chat para eu saber que vocês estão vivos. Aí, gostei, Zé Augusto. Gostei. E vai mandando. Aí, isso aí. É desse jeito que eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês usem o chat aí para a gente manter essa interação aqui muito rica para ambos os lados. Henrique, Letícia, Marina, Eric, gostei, isso aí, vamos dando coisas aqui. Muito bem. Para a gente poder para a gente poder iniciar o nosso assunto, nós vamos falar sobre cloud computing ou computação em nuvem. Então escrevam aqui no chat se vocês já ouviram falar sobre esse termo alguma vez na vida de vocês. Vocês já ouviram falar o que é? Você sabe se é de comer, se é de passar no cabelo? E se você já ouviu falar, vocês têm uma ideia do que isso é, de como funciona, só para entender se vocês já conhecem. Ó, uma pessoa, o Léo falou que é tipo um drive. Vamos chegar lá. Alguém ouviu falar de iCloud? Muito bom. Mais alguém já ouviu falar? Mais ou menos. Muito bem. Tem gente entrando ainda. Estou aceitando seus coleguinhas enquanto eles vão entrar. Muito bem. Aqui tem uma agenda de como é que vai ser o dia de hoje, mas não uma raça de um gato. O Eric perguntou se é uma raça de um gato. Eric,
eu não sei se é uma raça de um gato, mas o que nós vamos falar aqui hoje não é sobre uma raça de um gato. Nós vamos falar sobre tecnologia. Mas vamos lá. Essa aqui é a agenda que nós vamos passar hoje. A gente vai falar conceitualmente de computação em nuvem, a gente vai ver como é que isso funciona, a gente vai ver alguns sabores de nuvem que existem, possíveis oportunidades de carreira, e a gente vai citar alguns exemplos de empresas que utilizam cloud no seu dia a dia. Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de mandar aqui no chat. Para a gente poder começar a nossa brincadeira aqui, vocês já usaram computação em nuvem alguma vez na vida de vocês? Quem já sabe o que é, pode responder. Eu vi algumas pessoas comentando aqui sobre o Drive, sobre o iCloud, no caso do Eric, de uma raça de um gato, né? Então, se você brincou com essa raça de gato, talvez a resposta para essa pergunta seria sim. Mas, se você já usou computação em nuvem alguma vez na vida, explique como. Então, eu já vi que tem algumas pessoas dizendo aí. Então, vão me dizendo aí se vocês já utilizaram esse computação em nuvem ou não. Mais gente entrando, a Luísa acabou de entrar. Beleza. Até para vocês entenderem, né? Muitas pessoas acham que nunca utilizaram computação em nuvem, né? Porém, se você já utilizou dentre alguns exemplos de soluções, né, de tecnologias, como iTunes, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram, e até mesmo essa apresentação que vocês estão assistindo aqui, que está numa plataforma chamada Cisco Webex, ela está sendo gravada e esse armazenamento está sendo colocado em computação em nuvem, em cloud computing. Então, se você já utilizou algumas dessas tecnologias, você já utilizou computação em nuvem. Computação em nuvem está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Provavelmente, quase todos nós já utilizaram computação em nuvem alguma vez no seu dia a dia, talvez mais de uma vez no seu dia a dia. A Júlia não nos ouve. Alguém está com dificuldade de ouvir? Júlia, talvez veja se a sua conexão. Qualquer coisa, a Luciana vai te ajudar. Muito bem. Então, se você já utilizou qualquer uma dessas tecnologias aqui, você já utilizou computação em nuvem, porque conceitualmente essas empresas nasceram em um formato de computação em nuvem. Mas beleza, entendi que tem um monte de empresa que está utilizando isso e isso já faz parte do meu dia a dia, né? Eu já estou utilizando essa tecnologia de alguma forma. Mas e daí? Se você perguntar aí para alguém da sua família o que é computação em nuvem, talvez a sua avó ou a sua mãe vai te mostrar um creme, né, que está lá escrito nuvem, ou alguém vai achar que tem um monte de dado caindo aí do céu, né, porque como é nuvem, né, vai que chove, deu uma tempestade em São Paulo, está chovendo muito, será que está caindo dados? Se os dados estão na nuvem? Então, o que tem a ver esse negócio de cloud, né? O que é esse negócio de cloud computing? Para eu poder explicar para vocês o conceito de cloud computing, eu vou dar 2 passos para trás. Todo mundo sabe o que é computador? Quem sabe o que é computador, escreve aí no chat que sabe o que é computador. Entenda como computador qualquer coisa que você utilize. Por exemplo, o seu celular é um computador. O computador que você utiliza, se você estiver utilizando um computador para acessar essa live, isso é um computador. Um site, ele precisa de um computador para poder rodar. Por que ele precisa de um computador? Porque o computador, como vocês conhecem normalmente, ele tem alguns componentes básicos. O que são esses componentes básicos? Alguma vez vocês já ouviram falar disso. Processador, memória RAM e HD. Quem já ouviu falar desses termos, fala eu aí. Quem já ouviu falar desses termos, fala eu aí no chat. Muito bem. Esses componentes são os componentes básicos. Provavelmente, quando você foi comprar um computador ou você foi comprar um celular, você analisou esses componentes. Ah, tem X de processamento, tem X de memória RAM, tem X de espaço de armazenamento. Esses são componentes básicos do que a gente chama dos computadores. E não sei se você sabia, mas esse celular que você utiliza hoje em dia, ele tem um poder de processamento cerca de 10 vezes maior do que a máquina que levou o homem até a Lua.
Então, ele tem um poder de processamento gigantesco comparado com a nossa evolução. Então, isso são os componentes básicos. E sempre que você vai utilizar alguma aplicação, entenda como Twitter ou Cisco WebEx ou qualquer outra tecnologia, um site que você acessa, quem usa TikTok aí, todos esses aplicativos, sites, etc., por trás deles tem computadores rodando. Você precisa desse processamento, você precisa dessa memória para poder fazer essas coisas funcionarem. Tudo bem até aí? Todo mundo entende que para todas essas coisas funcionarem, você precisa de processamento por trás? É como se você tivesse um computador ali que esteja fazendo as coisas funcionarem. Então, para o TikTok funcionar, tem um monte de computador por trás que permite várias pessoas acessarem aquele computador, aquele TikTok ao mesmo tempo. Tudo bem? Todo mundo entendeu? E quem entendeu, fala eu aí no chat. Dando continuidade, agora imagina o TikTok, que tem um monte de gente utilizando, eu não consigo pegar o computador que está ali na minha sala, no meu escritório, e colocar para poder o TikTok rodar. Só que existem computadores que são maiores. Não sei se já ouviram falar de computadores maiores. Esses computadores maiores se chamam servidores. Quem já ouviu falar de servidores aí, levanta a mão. Quem levanta a mão não, fala eu. Fala eu. Isso. Servidores. Servidores são como computadores, só que eles são grandes, eles são muito parrudos. E quando a gente fala desses servidores, eu posso criar um aplicativo como o TikTok e colocar esse servidor ali dentro da minha empresa. Porém, eu posso pegar esse servidor e ao invés de eu ter que instalar ele dentro da minha empresa, eu poderia utilizar um servidor que está em outro local. Eu poderia utilizar um servidor que está em um outro local. E isso é uma das formas de eu utilizar essa tecnologia. E existem várias formas de eu consumir esse tipo de tecnologia. Quando a gente fala de computação em nuvem, o que a gente está fazendo é, ao invés de eu instalar um monte de computadores, um monte de servidores na minha empresa, eu posso optar por utilizar parte desses computadores ou parte desses servidores, ou até mesmo algumas partes disso, como serviço. Ao invés de eu ter que imagina, para você poder instalar servidores na sua empresa, você precisa de um espaço físico grande, você precisa de um monte de cabeamento, você precisa de ar-condicionado ligado o tempo todo, você precisa conectar, você precisa ter segurança para esse ambiente. Então, tudo isso são algumas variáveis de quando você tem que instalar esse computador dentro da sua empresa. Agora, imagina que muitas das startups, né, das empresas que nasceram recentemente, não necessariamente ela tinha porte, né, elas tinham condições financeiras para montar uma grande estrutura. Essa grande estrutura, quando você junta vários computadores, vários servidores juntos, a gente nomeia essa estrutura de data center. É onde você tem ali um data center, né, um centro de dados, é onde você tem um monte de servidores juntos e esses monte de servidores formam o que a gente chama de data center. Tudo bem até aí? A gente vai entendendo, fala, tô entendendo, manda um tô entendendo aqui no chat. E aí, beleza, existem algumas formas de a gente consumir essa tecnologia, consumir esses computadores. Por quê? Eu posso comprar um computador, né, comprar vários computadores e servidores e colocar dentro da minha empresa, ou eu posso utilizar isso em um formato de serviço. E eu trouxe um exemplo aqui para poder facilitar o entendimento, para vocês entenderem alguns sabores de como é que a gente pode utilizar computação em nuvem. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é como a gente vai consumir uma salada caprese como um serviço. Quem já comeu salada caprese, fala eu. Assim, eu já comi salada caprese. Eu já comi salada caprese. Quem não comeu, não tem problema. A gente vai explicar como que funciona aqui. O que é isso? É uma salada. É uma salada que vai tomate, queijo e manjericão, de uma forma bem resumida, tá bom? Beleza, muito bem. Eu vi que algumas pessoas já comeram, outras não. Mas beleza, existem algumas formas de eu consumir essa salada. A primeira delas é eu fazer tudo. Eu vou lá, eu vou comprar os ingredientes, eu vou comprar o manjericão, eu vou comprar os temperos, eu vou comprar a mussarela, eu vou comprar o tomate, eu vou picar o tomate, fatiar o queijo, eu vou preparar o tempero,
eu vou montar vou ficar monitorando a temperatura, né? Vou ter que colocar isso num ambiente resfriado, eu vou ter que montar a salada, temperar a salada, servir a salada, e depois que eu comer, aí que eu vou lavar os utensílios ali que eu utilizei para fazer tudo isso. Tudo bem até aí? Então, toda vez que você for fazer uma salada, você for fazer qualquer comida e você vai ser responsável por tudo, você tem que fazer cada uma dessas etapas. Comprar os ingredientes, preparar os ingredientes e organizar tudo isso, temperar, servir, lavar e etc. Beleza? Tudo bem até aí? Uma outra forma de você fazer isso é quando você pega e terceiriza uma parte disso. Você pega algumas coisas, ao invés de você comprar o tomate, picar o tomate, etc., você pode comprar ele um kit já meio pronto. Já compra um kit pronto lá, que já vem os negócios fatiado, cortadinho e etc. E o que você tem que fazer é só preparar um tempero da forma como você gosta ali, você preparar, monitorar a temperatura, né? Porque não adianta só vocês comprarem uma verdura que está fresca e não monitorar a temperatura dela, montar a salada, temperar, servir e lavar. Tudo bem até aí? Então, isso é uma outra forma de você consumir essa salada. Uma outra opção é você terceirizar um pouco mais dessas responsabilidades. Ao invés de você preparar a salada, montar e monitorar a temperatura, você já pede direto ali por um aplicativo e já vem um negócio meio pronto. Já vem um negócio pronto, você só vai colocar o tempero ali que você gosta, você vai servir nos pratos para as pessoas, depois você vai ter que lavar. Tudo bem até aí? Quem está com fome aí, avisa, hein, que essa salada está ficando bonita. E a última opção, ao invés de você se preocupar em fazer alguma coisa, é uma opção que você vai lá no restaurante, eles já vão te entregar pronto, depois você vai só pagar e depois você vai embora, você não tem que lavar prato, não tem que lavar nada. É uma opção em que você terceiriza toda essa responsabilidade para outras pessoas fazerem. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu que eu posso, em um mesmo processo, que é comer uma salada, eu posso ou fazer tudo ou terceirizar parte disso? Quem entendeu, fala sim aí. Entendeu, fala sim, porque isso vai ser importante para vocês entenderem computação em nuvem. Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas o que salada caprese tem a ver com computação em nuvem? Calma que nós vamos chegar lá. Salada caprese e computação em nuvem faz muito sentido. Toda vez que vocês forem comer uma salada caprese na próxima vez, vocês vão se lembrar de computação em nuvem. Então, você fala, eu tive uma aula com um cara meio doido lá que falava que salada era igual a computação em nuvem. Não é bem assim. Mas vocês vão lembrar toda vez que vocês forem comer uma salada caprese. Muito bem, o que isso tem a ver com computação em nuvem? Significa que, da mesma forma como quando você for consumir uma salada caprese, você pode terceirizar alguns serviços, quando a gente está falando de computação, a gente vai fazer da mesma forma. Esses nomes que estão aqui em cima são as formas em que uma empresa pode consumir uma tecnologia. Então, pensando no conceito lá dos computadores, uma empresa que iria preparar tudo isso dentro de casa, ela está utilizando uma TI tradicional, ela está utilizando o processo normal, o processo que todo mundo conhece. Eu compro os computadores, eu arrumo espaço físico, eu arrumei o espaço físico, eu boto o ar-condicionado, eu preparo todos os cabos, eu instalo o meu sistema operacional. Quem sabe o que é sistema operacional, fala que sabe aqui que é sistema operacional. Instala lá o TikTok, depois permite o acesso para outras pessoas. Mas eu posso pegar parte dessas responsabilidades e pedir para alguém me entregar isso como um serviço. O que é entregar como um serviço? Quem aqui tem energia em casa? Levanta a mão. Fala eu, né? Não precisa levantar a mão, fala eu. Eu tenho energia em casa. O que significa essa energia em casa? Significa que toda vez que você conecta alguma coisa na energia, você está consumindo aquela energia e quando chega no final do mês, você paga só aquilo que você consumiu. Você só paga aquilo que você usou. E aí, aquilo que você usou, ele tem uma métrica. É o quilowatt-hora. Não sei se vocês já pegaram a conta de vocês, está lá escrito tantos quilowatt-hora que você consumiu em um determinado mês. E aí você paga por aquela quantidade. Ah, eu consumi 200 kWh. Ah, eu consumi 100 kWh. Dependendo da quantidade de quilowatt-hora que você consome, às vezes você nem paga a sua energia, ou você pode pagar mais barato ou mais caro para aquela determinada energia. Então, quando você consome como um serviço,
É dessa forma, você paga por aquilo que você está utilizando, aquilo que você está consumindo. E quando eu trago isso para um contexto de computadores, ao invés de eu pegar um computador e ficar lá monitorando a temperatura dele, eu vou pedir para alguém deixar isso preparado para que eu possa consumir essa tecnologia e pagar por aquilo que eu estiver utilizando. Tudo bem até aí? Da mesma forma como você vai fazer uma salada. Se você vai comer uma salada no restaurante, você vai pagar por aquilo. Você está pagando por todos esses processos que aconteceram aqui anteriormente. Quem está entendendo, fala eu aí. Quem estiver entendendo, fala assim, estou entendendo, estou entendendo. Só me ajudar aqui para saber se está fazendo sentido. Beleza, muito bem. E existem algumas pedaços disso que eu posso terceirizar. No mesmo exemplo aqui da salada, em que eu terceirizo algumas partes, a gente vai entender que dentro do conceito de computação em nuvem, você também pode terceirizar algumas partes de todo esse processo. Muito bem. Quem não estiver entendendo, manda pergunta aí no chat que a Lu vai responder para nós. Muito bem. E como é que eu traduzo isso para computação em nuvem, Roberto? Computação em nuvem, eu estou pegando aquele mesmo exemplo lá da minha salada caprese e eu estou traduzindo ele em coisas que estão relacionadas à computação. Existem alguns elementos aqui que fazem um determinado sistema funcionar. Para o TikTok funcionar ou para o Instagram funcionar, o que eu preciso? Eu preciso de rede, então uma forma mais fácil de entender rede, entenda como internet. Então, para que tudo isso que a gente esteja fazendo que esteja funcionando, é preciso de rede. Eu preciso de um local para armazenar, então tá todo mundo postando um monte de vídeo lá no TikTok, no Instagram, e você precisa armazenar isso em algum lugar. Então você precisa de armazenamento. Você precisa de servidores, que são aqueles computadores que a gente falou. Você precisa de virtualização, uma forma de você pegar computadores físicos e você criar computadores digitais. Você precisa de um sistema operacional. O que é um sistema operacional, Roberto? Sistema operacional é o seu Windows, é o seu macOS, é o seu Linux. Isso é um sistema operacional. E os servidores também precisam de sistema operacional para poder funcionar. Ele precisa de um middleware, que é uma camada que você vai colocar ali entre o seu sistema operacional e entre onde vai rodar a sua aplicação. Você vai precisar de uma runtime, que é um pedacinho pequenininho do processador que você vai rodar uma determinada aplicação. Você vai precisar, obviamente, de dados e você vai precisar de um código. O site, por exemplo, se você for num determinado site, você apertar F12, ele vai aparecer uma tela que vai ter um monte de código. Essa tela com um monte de código é isso aqui que a gente está falando. Então, tudo que a gente vê, seja o seu próprio WebEx que a gente está mexendo aqui agora, seja o próprio PowerPoint que a gente está utilizando aqui agora, ou até mesmo os aplicativos que a gente utiliza, todos eles é um conjunto de códigos. E uma empresa pode ter tudo isso dentro da empresa dela, que é o que a gente chama de modelo tradicional ou modelo on-premises, ou ela pode terceirizar parte desses serviços e consumindo isso e pagando por aquilo que ela está consumindo. Então, por exemplo, se eu vou terceirizar só a parte ali dos computadores, né, propriamente dito, a gente chama isso de infraestrutura como serviço. Que para eu poder rodar tudo isso, eu estou utilizando um negócio que chama infraestrutura como serviço. São os computadores ali, o armazenamento e etc. Uma outra forma de eu consumir isso é a gente consumir no modelo de plataforma como serviço, em que eu já tenho mais camadas que já estão prontas e eu só estou consumindo aquilo que eu quero utilizar. E por último, mais ou menos importante, é você consumir tudo aquilo ali como um serviço. A gente chama aquilo ali de software as a service. É um software como um serviço. Por exemplo, quem utiliza e-mail fala eu. Quem utiliza e-mail fala eu. Se você utiliza o seu e-mail, você está consumindo um software como um serviço. Ah, mas como assim? Se você acessar lá 2 da manhã, 3 da tarde, qualquer horário do seu dia, ele vai estar lá disponível para você utilizar. Se você trabalha numa empresa, você pode contratar um modelo corporativo para fazer parte da sua empresa. Você pode ir aumentando a quantidade de usuários conforme necessidade. Tudo bem até aí? Para facilitar esse entendimento, já que a gente estava falando de comida, a gente pode dividir essa computação em nuvem em algumas camadas. Se eu fosse dividir isso num bolo, a infraestrutura como um serviço, essa infraestrutura como um serviço é a minha base, é onde estão as minhas principais funcionalidades ali. É aquele computador lá propriamente dito.
A minha camada de cima é onde eu já tenho algumas coisas que já foram feitas em cima desses computadores. O sistema operacional já está instalado, eu já tenho algumas coisas instaladas nisso, eu só estou consumindo aquele ali como um serviço. E a última camada desse bolo seria uma camada ali do software como um serviço. Você vai lá e come o bolo tudo pronto, tudo belezinho, você não tem que se preocupar com onde está armazenado, como está armazenado, níveis de segurança, etc, etc, etc. Tudo bem até aí? Quem está entendendo, fala, eu estou entendendo. Beleza, José Augusto está acompanhando. Muito bem. Ótimo. Para vocês entenderem como isso funciona, existem algumas formas da gente ter esse processo de computação em nuvem. Esses bolos que tem aqui, eu posso ainda oferecer ele em formatos diferentes. O que significa isso? Significa que uma nuvem pública, que é a que a gente mais conhece, é uma nuvem que está compartilhada entre várias pessoas. Quem aqui, não sei se vocês são dessa época, mas alguém aqui já foi numa lan house? Alguém já foi em uma lan house? Não sei se vocês sabem o que é lan house. Bom, muito bem. Lan house. Vocês já perceberam que lá, aqueles computadores lá na lan house, eles são computadores compartilhados, né? Uma hora vai lá uma pessoa utiliza, outra hora vai lá e outra pessoa utiliza. Então, entenda esse modelo. Isso, para jogar CS, Ângelo. Eu também ia muito lá para jogar CS. Então, entenda esse conceito lá que você está compartilhando aqueles computadores como um conceito de nuvem pública. Exemplos de empresas que têm computação em nuvem pública. Uma empresa muito boa, que é a Azul, chama IBM. A IBM tem uma nuvem pública. O que significa isso? Significa que qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode criar uma conta lá na IBM Cloud e dentro dessa conta ela consumir os recursos que estão lá disponíveis. O que torna ela pública? Significa que esse processo aqui de baixo, por exemplo, ou a infraestrutura ou a plataforma, ela está compartilhada entre várias pessoas. Ao invés de eu ter um computador para cada pessoa, eu tenho um computador como a minha base e eu estou compartilhando ele com várias pessoas. Então, esse é o conceito de nuvem privada. Se você entendeu o que é nuvem privada, fala, eu entendi nuvem pública, né? Se você entendeu o que é nuvem pública, você escreve, eu entendi a nuvem pública. Uma outra forma da gente disponibilizar esse tipo de nuvem é o conceito de nuvem privada. O que significa essa nuvem privada? Ao invés de eu consumir, eu compartilhar aquele computador da lan house com qualquer pessoa, eu vou separar lá um computador para só eu utilizar. Então eu fui lá na lan house, combinei lá com o cara, defini lá que eu vou utilizar o computador lá, eu não vou utilizar todo dia, mas eu vou lá jogar CS quase todo dia, eu quero separar aquela máquina lá para que somente eu utilize. Então, quando a gente fala de um conceito de nuvem privada, eu estou separando aqueles recursos para que somente eu ou a minha empresa utilize aquela determinada tecnologia. Tudo bem até aí? Se você entendeu o que é nuvem privada, escreve eu entendi o que é nuvem privada. Então, dentro desse conceito de utilizar computadores, né, de utilizar essas tecnologias, existe essa forma de utilizar um conceito ali de nuvem privada. Ou existem algumas outras situações em que a gente vai ter processos híbridos, né? Parte dessa nuvem vai ser uma nuvem privada, parte dessa nuvem vai ser uma nuvem pública. Qual que é a diferença entre elas? Imagine que você vai na lan house e você utilize lá, você vai pagar por hora para utilizar um computador que é compartilhado. Se você for lá e falar para o cara da lan house que você quer usar, só você quer utilizar aquele computador, você acha que eles vão cobrar mais caro ou mais barato? Escreve aí, mais caro ou mais barato? E enquanto isso eu vou tomando uma água. Provavelmente ele vai te pagar mais caro. Por quê? Ele vai te cobrar mais caro. Por quê? Porque vai ter só uma pessoa utilizando aquele determinado computador ali. O mesmo processo acontece quando você vai utilizar um determinado processo de computação em nuvem. Mas existem outros benefícios. Por exemplo, lá na lan house, toda vez que você desloga, ele apaga tudo que estava lá. Mas se você está utilizando só para você, você pode deixar um arquivo salvo ali no desktop, você pode deixar uma pasta ali para você. Então tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos em cada um dos modelos. A vantagem desse processo de nuvem privada tem algumas camadas de segurança que isso pode te ajudar dentro desse processo.
Tudo bem até aí? Se você entendeu a diferença entre nuvem privada e nuvem pública, você escreve aí, eu entendi a diferença entre nuvem privada e nuvem pública. Muito bem. Agora, para facilitar, e esse material depois vai ficar disponível para vocês utilizarem, eu vou trazer para vocês algumas características do que define computação em nuvem. Porque não é qualquer coisa. Existem algumas características dessa nuvem pública, dessa nuvem em geral. Primeira delas, eu tenho que acessar isso conforme demanda, e tem que ser num modelo self-service. O que significa isso? Significa o seguinte, significa que, o que é acessar por demanda? Você já tentou acessar o Instagram de madrugada? Você já tentou utilizar o Instagram 2 horas da tarde? Você já tentou utilizar a sua rede, né? Você conectar o seu celular para carregar, o seu computador na tomada, em qualquer horário do dia, sempre esteve disponível, certo? Então, sempre está lá e eu vou pagar conforme eu vou utilizar aquilo, principalmente no caso ali da energia. Então, está ali sob demanda. O quanto eu demandar, eu vou ter disponível ali para poder utilizar. Da mesma forma, se você vai comprar um e-mail lá para sua empresa, você pode contratar por usuários, por exemplo. Eu tenho X usuários na minha empresa, eu quero contratar esse e-mail, a quantidade de pessoas para poder acessar esses e-mails. É conforme demanda, conforme eu necessito. Eu, como consumidor, estou necessitando mais e o provedor vai me entregar mais. A segunda característica é ser um modelo self-service. O que é ser um modelo self-service? É que você pode ir lá, você mesmo ir lá e utilizar isso. Você, qualquer um de vocês, pode ligar alguma coisa na tomada. Não tem ninguém te restringindo isso. Da mesma forma, os processos ali de computação. Você mesmo pode ir lá instalar o seu e-mail, você mesmo pode ir lá acessar o seu e-mail. Da mesma forma, quando a gente está falando de coisas mais profundas ali no nosso bolo, na nossa base, eu posso ir acessar o site da IBM Cloud e colocar lá e subir uma máquina virtual lá para eu poder utilizar. Eu quero criar um site, então eu vou subir um computador lá para eu poder utilizar. Isso é no modelo self-service. A segunda característica é eu ter acesso a isso, eu permitir que isso possa ser acessado. Como eu comentei anteriormente, né, as startups hoje em dia elas não precisam fazer grandes investimentos para ter os seus data centers. Elas podem simplesmente, acessando através da internet, se conectar a algum provedor de nuvem, como a IBM. E esse provedor de nuvem ele vai te fornecer todas aquelas camadas que a gente já estava comentando. Eu quero utilizar um computador para criar um site, eu quero utilizar um computador para criar um aplicativo, e assim sucessivamente. Outro ponto importante, é necessário ter um pool de recursos. Por que é esse pool de recursos? Você precisa ter uma grande quantidade de recursos. Porque imagina o seguinte, ao invés de eu comprar um computador aqui para minha casa para eu poder jogar CS, eu posso ir lá na minha LAN house, na LAN house do meu amigo, e nessa LAN house eu utilizar um monte de computador disponível. Quantos computadores tem numa LAN house? É só um? Não, geralmente tem vários computadores. Por quê? Eu não sei que hora que uma pessoa vai utilizar um determinado computador. Eu estou dependendo da minha demanda. Conforme as pessoas forem chegando, eu tenho um computador disponível para elas poderem utilizar. Então eu tenho que ter um conjunto ali de vários computadores para que outras empresas possam consumir isso. Então a IBM tem vários data centers espalhados pelo mundo. Esses vários data centers têm lá um conjunto de servidores, de grandes computadores, em que as pessoas podem utilizar essa determinada tecnologia. Tudo bem até aí? Outra característica importante do processo de computação em nuvem é você permitir uma rápida expansão ou elasticidade. Imagine, por exemplo, que em uma data comemorativa, Dia das Mães ou Black Friday, um monte de gente acessa um monte de site ao mesmo tempo. Provavelmente, na época da Black Friday, a quantidade de acessos que um site tem, um e-commerce, por exemplo, pode ser 10 vezes maior do que o acesso normal que ela teria fora da Black Friday. E se eu tenho que suportar isso com os meus computadores, então se eu tinha um computador para suportar o meu dia a dia, teoricamente, para eu suportar o período de Black Friday, que dura ali um dia, eu precisaria de 10 computadores. Agora imagina eu comprar 10 computadores, preparar um ambiente, passar cabeamento, passar tudo isso para utilizar durante um dia. Então a grande vantagem do processo de computação em nuvem é você ter essa facilidade. Eu vou lá e quero usar mais máquinas. Eu preciso de mais pessoas, mais usuários para os meus e-mails. Isso é o que a gente chama de expansão.
aumentei minha empresa, tenho mais pessoas trabalhando, eu quero aumentar a quantidade de usuários. Vou lá, aumento a quantidade de usuários, clico no botão e eu já tenho a capacidade para isso. E a outra possibilidade, principalmente no momento ali de um momento temporário, em que eu tenho elasticidade, né? O elástico ele vai e volta. A elasticidade eu contratei um consultor temporário, ele vai trabalhar comigo aqui durante 6 meses. E como ele vai trabalhar comigo durante 6 meses, ele tem que ter acesso a um e-mail. Então, eu crio um e-mail temporário, depois que ele sair, eu desligo esse e-mail. Então, esse é o conceito de elasticidade, e isso permite você utilizar isso de uma forma mais fácil. Por último, mais não menos importante, a característica de computação, a quinta característica de computação em nuvem é você poder medir os serviços. Lembra quando eu comentei que a sua energia você paga por quilowatt-hora? E o seu e-mail, se você paga para ter acesso ao seu e-mail, você paga por usuário? Então, isso são métricas, são formas de você medir como que uma pessoa está utilizando aquele conjunto de tecnologia. No caso de computação em nuvem, da mesma forma. A diferença é que, pensando naquelas camadas ali do meu bolo, eu tenho vários componentes lá dentro. E cada um dos componentes pode ter uma métrica diferente. Se eu estiver falando de um banco de dados, que é onde eu armazeno os dados, eu posso cobrar por quantidade de dados armazenados. Se eu estou falando de servidores, né, se eu estou falando daqueles grandes computadores, eu posso cobrar por modelo do processador e quantidade de memória. Então eu posso permitir eu tenho que utilizar essas métricas, porque a partir dessas métricas eu vou cobrar das pessoas aquela determinada tecnologia. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu as 5 características de cloud? Consegue explicar as 5 características de cloud para sua família? Se sim, fala assim, eu vou explicar para minha avó amanhã. Quem entendeu, fala isso. Aí, muito bem. Belezura. Como eu já comentei, existem alguns sabores de como é que a gente vai utilizar isso. Existe aquele sabor que é aquela parte mais básica, né? A parte da base do bolo, que é a infraestrutura como serviço. A parte de plataforma como serviço, que está ali no meio do caminho. E a parte do software ali, que é a parte de cima do seu bolo. Muito bem. Como a gente já comentou, existem algumas formas de a gente oferecer isso, no modelo privado, no modelo público e no modelo livre. Essa página aqui vai ser essencial para quando vocês forem explicar para a família de vocês o que é, para vocês terem aqui um resumão do que é computação em nuvem. Beleza até aí? Algumas coisas que são interessantes vocês saberem. Computação em nuvem, ele é um mercado. Por quê? Tem um monte de empresas de tecnologia que oferecem computação em nuvem. A IBM é uma delas, existem várias outras. Mas o que acontece? A IBM, por ser uma empresa de tecnologia, ela tem diversos data centers no mundo e isso acabou virando um negócio, porque tem empresa que vai consumir alguma tecnologia da IBM através de computação em nuvem. E existe um estudo que fala que até em 2020 tudo o que a gente está falando de computação em nuvem vai gerar em torno aí de 270 bilhões de dólares. Não sei para vocês, mas 270 bilhões de dólares é muito dinheiro. Então, existe um mercado muito grande para quem trabalha com isso. Então, tanto quem está consumindo aquela salada caprese ali como um serviço, quanto para quem está oferecendo aquela salada caprese ali como um serviço. Muito bem. Algumas coisas importantes. 2% da energia dos Estados Unidos é só para data center. Por quê? Data center é onde tem um monte de computador, certo? E o computador, não sei se vocês já perceberam, conforme você vai utilizando muito computador, ele começa a fazer um barulhinho, que ele fica... O que é aquilo lá? Aquilo lá é um ventilador. Por quê? O processador, conforme você vai consumindo ali, utilizando o computador, ele vai esquentando. E se ele esquentar demais, ele queima. Então, cada computador tem uma ventoinha, e essa ventoinha fica resfriando ali aquele determinado processador. O mesmo acontece em grandes computadores. Agora imagina um computador grande, que seja aí do tamanho de uma cadeira. Esse computador, imagina que não tem só um, tem milhares desses computadores no mesmo espaço. Para que esses computadores não queimem, tem que ter ar-condicionado lá e consome muita energia. Existem, inclusive, alguns data centers que estão nas profundezas do oceano. Eles estão lá embaixo, porque lá é bem frio, e isso ajuda a facilitar
o processo ali de resfriamento de todos aqueles data centers. Tudo bem até aí? Existe um ponto importante também, que é a disponibilidade daquele serviço. Se você é uma empresa que está utilizando um serviço, por exemplo, o serviço de controle financeiro, então você vai lá na vendinha da esquina, e essa vendinha da esquina ela está controlando tudo que está entrando de dinheiro e tudo que está saindo de produto. Em geral, elas utilizam algum sistema para isso. E se esse sistema ficar fora do ar, ele não vai conseguir contabilizar o que está saindo e não vai conseguir contabilizar o que está entrando. Agora, imagina o caos se uma empresa grande, um e-commerce grande, por exemplo, não consegue contabilizar o que está saindo de produto e o que está entrando de dinheiro. Caos total. Por isso que a gente utiliza a tecnologia para garantir o que a gente chama de disponibilidade. O que é disponibilidade? É eu ter a garantia de que aquilo ali vai funcionar. E as disponibilidades, por exemplo, das principais nuvens, é uma disponibilidade de 99,9%. O que é 99,9%? Significa que 0,1% do tempo, imagina no ano, esse ambiente não está disponível, por diversas razões. Alguém tropeçou no fio, o computador estragou, então tem algumas coisas que podem acontecer. E esse 0,1% significa que 8 horas de todo o seu ano, aquele sistema ali não está funcionando. Então, isso é um conceito de disponibilidade. Sempre que vocês forem falar de computação em nuvem, pode ser que surja esse tema aí de disponibilidade. Tudo bem até aí? Aqui tem outras características que vocês podem acessar também para poder brincar. Aqui vai ter um vídeo que depois vocês vão poder acessar esse vídeo, que conta um pouquinho de como funciona a computação em nuvem, mas é uma forma diferente de tudo aquilo que eu já estou explicando aqui para vocês. Mas para facilitar, vocês continuam vendo a minha tela, né? Fala, eu estou vendo a sua tela aí no chat. Obrigado, Ariana. Eu não sei se vocês dormiram. Se vocês tiverem dormido, fala assim, ó, eu dormi, mas já acordei. Tá bom, muito bem. Beleza. Dando continuidade aqui à nossa apresentação. A gente falou sobre os conceitos de computação em nuvem. Ó, o cara acordou ali, o Leonardo acordou. Muito bem. Quando a gente está falando de computação em nuvem, tem algumas formas, né? Existe um pedaço ali que está mais próximo de quem está utilizando, existe um pedaço que está rodando por trás. Então, por exemplo, o Instagram e o TikTok, você tem lá aquela camada que você está vendo, você mexe lá no TikTok, você curte, você compartilha, você salva. No TikTok você vai lá e bota uma trilha sonora. Então você está interagindo com aquilo ali. Aquilo ali a gente chama de front-end, que é front de frente, né? E end, que é o destino final. O destino final daquilo ali é a interação ali com o usuário. A gente chama aquilo ali de front-end. Mas pro Instagram funcionar, tem um monte de coisa por trás. Esse monte de coisa por trás, a gente chama isso de back-end. A mesma coisa acontece no seu computador. Existem algumas coisas que você está vendo que está funcionando ali. Você está utilizando o Office, você está utilizando ali o Webex, mas tem um monte de coisa que está acontecendo ali por trás que a gente não está vendo. Essas coisas que a gente não está vendo, a gente chama isso de back-end. E por que eu estou te falando isso? Porque existem várias formas de você trabalhar com conceitos de computação em nuvem, mas em posições diferentes. Então, pessoas que gostam de criar essas carinhas bonitinhas e gostam de trabalhar com isso, pode trabalhar no front-end. Ou pessoas que querem trabalhar mais por trás dos bastidores, ela pode trabalhar com conceitos de back-end. O que isso tem a ver com profissões? Porque existem algumas potenciais carreiras com isso. Uma delas, inclusive, é uma carreira de desenvolvedor. Imagine, então, desenvolvedores. Desenvolvedores é aquela pessoa que vai pegar códigos e vai transformar aquele código ali em alguma coisa. Ou criar códigos, ou combinar códigos, ou conectar códigos a alguma coisa. Então, esses desenvolvedores servem para isso. Existem desenvolvedores que vão trabalhar com front-end, e existem desenvolvedores que vão trabalhar com back-end. Além disso, existem várias outras potenciais carreiras que vão, de alguma forma, estar relacionadas com computação em nuvem que vale destacar aqui. Por exemplo, uma pessoa que vai administrar o data center. Imagine uma pessoa que vai administrar o data center. É um prédio grandão. Aqui em Minas a gente chama isso de prédião.
é um prédio bem grande, e esse prédio bem grande, que tem ar-condicionado pra caramba, esse prédião tem que ter alguém para monitorar quem entra, quem sai, as pessoas que têm capacidade de trabalhar ali, então tem administradores de data center. Ou você pode administrar softwares. Como é que você vai administrar o processo ali de construção de um software? Por exemplo, tem um cara que se chama gerente de produto. Esse cara, ele pode ser um product owner, um product manager, é um cara que ele é responsável pelo produto. Então imagine o seguinte, imagine a pessoa que construiu o Facebook. A gente sabe que foi o Zuckerberg, mas no começo ele era o dono daquilo ali e ele era responsável por definir quanto que ia cobrar, definir quanto que ia utilizar de tecnologia, como que isso ia crescer e etc, etc, etc. Agora, se você quer criar um aplicativo, por exemplo, você pode ter esse papel de ser o dono daquele produto e as responsabilidades para tal. Outras formas de você trabalhar com computação em nuvem é como consultor ou numa área de vendas, como por exemplo eu e a Luciana. Sempre que um computador sempre que um cliente quer utilizar uma determinada tecnologia, ele quer pagar por aquilo que ele vai utilizar, eu posso oferecer para ele utilizar a nuvem da IBM. Outras formas de você fazer isso são arquitetos de soluções. E esses arquitetos aqui não são aqueles arquitetos que a gente está acostumado a ver lá que as pessoas que constroem imóveis. São pessoas que vão arquitetar soluções de tecnologia. Quem já viu o Pink e o Cérebro, que ele sempre tinha um plano para poder dominar o mundo, o arquiteto ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só que não é dominar o mundo. É montar uma arquitetura, um negócio mirabolante, para que esse negócio funcione. Porque para o Instagram funcionar, tem um monte de caixinha lá diferente, ele tem que combinar essas caixinhas para fazer o negócio funcionar. Então esse cara, eu chamo ele de Pink e o Cérebro da tecnologia. Tudo bem até aí? Comentem aqui embaixo também, aqui no chat, vocês veem outras possibilidades de carreiras que estejam relacionadas a isso. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas sobre potenciais carreiras sobre isso, pode mandar aqui que a gente vai ajudar a responder todas essas dúvidas. Em paralelo também, eu acho que o pessoal dormiu mesmo. Muito bem, pessoal, vamos esperar vocês acordarem. Assim que vocês acordarem, ó, você vai responder. Muito bem, que bom que vocês estão acordados. Muito bem, comentem aqui embaixo também, mais ou menos a idade de vocês para eu ter uma ideia em que momento que vocês estão, se vocês já pensaram em alguma potencial profissão, só para a gente ter uma ideia aqui. Se você já pensaram, já pensou em ser vendedor? Já pensou em trabalhar como arquiteto de soluções, Pink Cérebro da tecnologia? Já pensou em trabalhar como gerente de produto? Alguém já pensou em algumas potenciais profissões? Podem mandar aqui que a gente vai ajudando. Muito bem. O Henrique falou que já pensou em algumas profissões, mas nada relacionado a isso. Não tem problema não. Aqui a ideia é vocês entenderem o que é esse negócio de computação em nuvem e que vocês possam explicar para a avó de vocês o que é computação em nuvem. Muito bem. Dando continuidade, a gente vai falar sobre uma empresa que aplicou os conceitos de computação em nuvem para o dia a dia delas. Quem aqui já fez alguma viagem de avião? Fala, eu já viajei de avião. Eu já viajei de avião. E já viajou de avião, escreve aqui, eu já viajei de avião. O que acontece quando você vai viajar de avião? Pode acontecer por diversas razões de o voo ser cancelado. Quais são as potenciais causas disso? Choveu muito em São Paulo. Choveu muito em Santa Catarina. Choveu muito... teve uma tempestade de neve lá em Washington. Teve algumas coisas que estejam relacionadas ao tempo. E aí não permite que um voo possa acontecer. Uma outra possibilidade é a aeronave estragou, teve um probleminha. Tudo isso pode acontecer. Só que, quando tem um cancelamento de voo, isso tem um impacto gigantesco, porque imagina o seguinte, dentro de um mesmo avião, você tem centenas de pessoas. E essas centenas de pessoas, cada uma está indo para um lugar diferente. Eu, por exemplo, estou em Uberlândia agora. Se eu quisesse ir para o Rio de Janeiro, não tem voo direto. Eu tenho que passar por São Paulo ou por Campinas.
E para eu poder ir para lá, se o meu voo de Uberlândia para Campinas é cancelado, o meu destino final continua sendo o Rio de Janeiro. Mas da pessoa que está ao lado do meu assento, pode ser que o destino final dela seja Fortaleza, pode ser que o destino final dela seja São Paulo mesmo. Então, cada um dessas centenas de pessoas tem um destino diferente, tem um tempo diferente. Eu sempre viajo para fazer reuniões com clientes em outras cidades do país. E se eu tenho algum determinado cancelamento de voo, isso pode prejudicar toda a minha agenda. Então, tudo isso, sempre que tem um determinado cancelamento de voo, tem um impacto gigantesco. E as companhias aéreas precisam se virar nos 30 para poder achar uma determinada solução, encontrar como fazer isso, informar, achar uma solução, informar as pessoas, dar opções para as pessoas e, finalmente, colocá-las em outros voos. Por quê? O que pode acontecer? Eu posso colocar o Roberto no próximo voo que está indo para que está indo para esse mesmo destino. Eu posso colocar o Roberto junto com outras pessoas. Então, eu tenho que pensar em formas de entregar isso. E entenda que companhias aéreas existem já há bastante tempo. Então, se eu for pegar os sistemas que as companhias aéreas têm, muitos desses sistemas são sistemas talvez um pouco antigos. Não necessariamente eles é comparável ao que uma startup que nasceu hoje criou do ponto de vista de solução. Então, o que essas companhias aéreas precisam fazer? Elas precisam criar formas de pensar numa solução e desenhar uma solução rápida e entregar essa solução rápida para os seus clientes. E para elas poderem fazer isso, elas podem utilizar a computação em nuvem para isso. Como é que eles vão utilizar esse conceito de computação em nuvem para isso? Imagine que eles têm que criar um aplicativo de uma forma rápida e que consiga atender todos os meus clientes. Então, eles podem criar um aplicativo que esteja sempre disponível, um aplicativo que está ali na palma da mão do seu cliente, que ele possa utilizar esse aplicativo e que ele possa não só utilizar para poder fazer o seu check-in e fazer algumas alterações antes do voo, como também para ver outras possibilidades de meu voo foi cancelado, o que eu faço agora? Imagine uma pessoa que está lá no guichê e chega lá 300 pessoas para falar com ela porque o voo dela foi cancelado. Eles pensaram numa forma de construir um aplicativo que fosse fácil e intuitivo para colocar isso na mão das pessoas para que elas pudessem ter uma resposta rápida e ter uma solução mais rápida ainda pensando nesse contexto. Não só eu tenho que pensar no usuário em si, né, quando a gente estava falando daquele conceito de front-end, né, o aplicativo que ele está utilizando lá e tal, mas eu também tenho que pensar no meu back-end. Imagina a quantidade de variáveis que uma companhia aérea tem que pensar na hora de te propor uma nova solução. Eu quero oferecer uma opção aqui para a Luciana que perdeu o voo dela. Mas ela está indo para onde? Ela está indo para o Rio de Janeiro. Mas quais são as opções disponíveis? Quais os compromissos que ela tem? Eu consigo colocar ela no próximo voo ou não consigo? Então tem um monte de variáveis. Será que eu tenho uma aeronave reserva lá no aeroporto de Uberlândia? Não tem. Então eu tenho que pensar em todas essas variáveis que acontecem por detrás das cortinas, né, no meu back-end, para que eu consiga, junto a todas essas variáveis, que elas podem acontecer a qualquer momento, eu criar uma solução rápida e entregar isso lá na ponta para o meu cliente. Então, todos esses conceitos, eles criaram utilizando computação em nuvem, e esse conceito de computação em nuvem, ele leva em consideração um monte de variáveis e permite que eles tomem decisões mais rápidas. Caso vocês queiram entender mais sobre esse caso ou se aprofundar nesse caso, tem um link aqui para vocês poderem acessar esse caso posteriormente. Tudo bem? Gostaram? A American Airlines utiliza IBM Cloud. Se alguém entendeu esse caso aí, fala eu. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Beleza. Um outro exemplo que nós vamos citar agora é um exemplo de um aplicativo que se chama Diretrix. O que é esse Diretrix? É um aplicativo que ele é num formato de jogo, que ele ajuda os jovens a fazerem as suas escolhas profissionais. O que significa isso? Significa que o jogador, qualquer pessoa que queira fazer uma escolha profissional, vai acessar esse jogo e ao acessar esse jogo, a pessoa vai poder passar por várias fases diferentes para poder encontrar aquilo que
ela possa construir. Qual que é a diferença desse jogo aqui? Todo ele foi construído em cima de computação em nuvem. Significa que se todos vocês irem lá e baixar esse aplicativo lá na Play Store agora, ele está disponível só para Android, todos vocês que foram lá, se vocês quiserem jogar ele agora, os nossos computadores, no caso lá IBM, né, está suportando que esse aplicativo consiga funcionar tranquilamente dentro de todo o processo. E aí, o que acontece? Esse aplicativo, que é formato ali de jornada medieval, ele é um exemplo de como uma empresa, que é uma startup, que está utilizando uma tecnologia, está utilizando um monte de computador da IBM, então ela não teve que fazer grandes investimentos do ponto de vista de infraestrutura, de plataforma e de software. Ela está utilizando a tecnologia da IBM, está construindo um aplicativo e entregando isso para que várias pessoas possam utilizar. Esse aplicativo, então, se várias pessoas quiserem utilizar, consegue utilizar facilmente. E isso me remete a algumas potenciais profissões que podem estar relacionadas com computação em nuvem, mas não necessariamente com a computação em nuvem em si. Você pode, por exemplo, ser um empreendedor. Eu quero criar uma determinada empresa, eu quero criar uma empresa para resolver um determinado problema da sociedade. Eu quero ajudar as pessoas a estudarem melhor, eu quero ajudar as pessoas a trabalharem melhor com todos os seus... com a sua rotina de estudos, eu quero ajudar as pessoas a encontrarem os profissionais corretos. Então, existem vários problemas que podem ser resolvidos a partir de uma determinada empresa, a partir de uma criação de uma determinada empresa. E você, como empreendedor, você pode construir uma empresa utilizando computação em nuvem, e essa computação em nuvem, ela pode permitir, ou ela ajuda as pessoas a construírem esse aplicativo utilizando um pouco investimento e permitindo que isso consiga ter uma escalabilidade muito fácil e muito prática. Então, existem algumas formas de você trabalhar isso. Todo mundo entendeu que é possível você, como empresa grande, utilizar computação em nuvem. É possível você, como empresa pequena, uma startup, utilizar computação em nuvem. Por quê? A grande sacada da computação em nuvem é você poder consumir essa tecnologia como um serviço. Então, se você é uma empresa grande, você precisa de vários computadores, você pode consumir essa determinada tecnologia. Se você é uma empresa pequena, que você precisa de alguns computadores ali, né, você está começando a sua jornada, você pode também utilizar computação em nuvem. Você vai pagar conforme você utiliza. Então, imagine uma casa grande e uma casa pequena. Uma casa pequena você tem ali gastando pouca energia. E uma casa grande você está gastando muita energia. O pagamento vai ser proporcional àquela quantidade de energia que você está utilizando. Tudo bem até aí? Faz sentido o que a gente está falando aqui, pessoal? Se vocês entenderam o que é computação em nuvem, empresas que utilizam isso e potenciais carreiras que podem ser seguidas com relação à computação em nuvem, escreve aqui, eu entendi o que você falou, Roberto. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Agora, qualquer pessoa que quiser fazer qualquer pergunta, nós estamos abertos a responder qualquer tipo de pergunta. Desde perguntas conceituais de computação em nuvem, até perguntas sobre carreira, coisas nesse sentido. A gente está disposto aqui a conversar sobre isso. Então, quem quiser fazer pergunta, manda pergunta aqui no chat que a gente vai responder agora. Lu, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade também. Ariana, Natália e... Roberto, eu vou falar um pouquinho, porque às vezes eu sei que eles são um pouquinho tímidos para começarem a fazerem perguntas, mas de repente eu acho que seria legal para eles vocês contarem um pouquinho como é que o jovem hoje pode ingressar, de repente, numa carreira dentro da IBM, num programa de estágio, se existe essa oportunidade, né? Que tipo de cursos e áreas a IBM busca mais, né? O perfil do profissional, né, que de repente fica como uma dica para eles. Legal. Para quem quer trabalhar nesse mundo de tecnologia, existem algumas formas de você
começar a trabalhar nessas empresas. Então, cada vez mais, existem alguns papéis que são papéis de estágio, que são formas de você entrar numa determinada empresa, né? Você é um estudante, você como estudante, você vai ter funções ali que estão relacionadas e que você consegue desempenhar, mas você já tem ali alguma responsabilidade nas empresas e conforme surge a oportunidade na empresa, você pode vir a ser um efetivado. Outras formas de você entrar no mercado de trabalho é a partir de cargos que são disponibilizados normalmente, analistas ou cargos que sejam parecidos com isso, que são cargos de entrada nas empresas. E uma outra possibilidade de você entrar numa empresa é através de programas trainee ou programas de aceleração. Cada empresa vai ter um nome diferente, que são programas em que as empresas investem um determinado período de treinamentos para que você consiga ali, ter uma determinada carreira dentro da empresa. A IBM oferece todas essas possibilidades, inclusive. Você pode trabalhar fazendo estágio na IBM, você pode entrar através de programas trainees. Eu e a Luciana entramos na IBM através de programas trainee. Na verdade, a Luciana já era antes, né? Mas ela entrou também como parte de um programa trainee. E também nós também oferecemos vagas para outras pessoas que querem trabalhar com isso. Para quem quer trabalhar dentro dessa área de tecnologia, é extremamente importante você se manter atualizado com o que está acontecendo, se manter atualizado com os tipos de tecnologias que existem, então é importantíssimo vocês estudarem. E existem algumas formas estruturadas de você estudar. Então, existem algumas formas de você utilizar as possibilidades que são oferecidas, como a própria plataforma do Pitec, que você tem lá um conjunto de conteúdos já preparado para que você consiga aprender aquele conjunto de conceitos e no final você ter ali o que a gente chama de um certificado. Alguém já participou de algum curso que você recebeu um certificado, fala assim, eu certifico que fulano e beltrano participaram do curso de tantas horas. Esse certificado ali é uma garantia que você aprendeu aquele determinado conceito. Cada vez mais, esses certificados, dentro desse conceito digital, a gente está utilizando o que a gente chama de badges, que é como se fosse um certificado digital. Além de garantir que você fez aqueles conteúdos, geralmente você tem que fazer ali uma provinha para ver se você aprendeu. Não basta você assistir o conteúdo, você tem que responder algumas perguntas ali, garantindo que você fez que você entendeu tudo aquilo que foi falado. Então, por exemplo, eu poderia perguntar para vocês o que é computação em nuvem, ou quais são os sabores de computação em nuvem que você pode ter. Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. São formas de garantir que você entendeu aquele determinado conceito. E esses entendimentos a gente dá ali o que a gente chama de badge. Esses badges digitais são o que permeiam toda a plataforma lá do OpenPTEC, que existem vários conteúdos lá dentro, você segue uma determinada trilha e ao final dessa trilha você tem ali uma certificação que você conhece sobre aquele assunto. Qual que é a vantagem disso? Você pode colocar isso no seu currículo. Imagine você chegando lá numa empresa que você quer trabalhar com tecnologia e você já tem um certificado de que você conhece os conceitos de computação em nuvem. Você vai ser mais valorizado, isso vai ter um impacto maior quando você estiver pensando em algumas das entradas lá dentro da empresa. Faz sentido? Respondi, Ariana. Dúvidas? Roque, eu vou ler aqui umas dúvidas que mandaram no chat. Roberto, que serviço você usaria para administrar um restaurante? Depende. O que você quer administrar no restaurante? Porque o restaurante tem um monte de coisa. Vou te falar alguns sistemas que são necessários para administrar um restaurante. O primeiro deles é o seu sistema financeiro. Seu sistema financeiro, você precisa ali de controlar a entrada e saída de dinheiro, você tem que controlar a entrada e saída de produtos. Então, você precisa de um sistema financeiro. Além disso, idealmente, você precisa ali de um sistema de controle ali de clientes. Esse sistema de clientes é para, primeiro, controlar a quantidade de pessoas que está entrando, né, você ter esse controle ali, e, preferencialmente, você montar uma base ali de clientes, para que quando você tiver uma promoção, você poder mandar uma mensagem para eles, você poder mandar um e-mail para eles, ou até mesmo para você receber um feedback dessas pessoas sobre esse determinado restaurante. O outro sistema que você vai precisar é um sistema ali de recursos humanos. Eu tenho que controlar os funcionários que trabalham no restaurante. Eu tenho cozinheiro, eu tenho
a pessoa que serve as comidas, né? O garçom, uma garçonete. Eu preciso trabalhar para quanto que essa pessoa ganha, quanto que quais são os benefícios dessa pessoa. Tudo isso são características que estão relacionadas ali a controlar as pessoas. Existem outros sistemas que vão te ajudar. Um sistema de controle de estoque. Eu tenho que fazer um determinado prato hoje. Quais são os ingredientes necessários para eu poder montar esse prato? Eu tenho que... para eu poder montar esse prato, eu compro um queijo específico de um cara que mora lá no interior de Minas Gerais. Qual que é o tempo que demora para esse queijo chegar até aqui? Qual que é o tempo? Será que ele está vindo de carro? Será que ele está vindo de avião? Será que ele está vindo de trem? Então, o tempo para que os ingredientes chegam até você é uma das variáveis que você vai ter que controlar aí nesse seu controle de estoque, sistema de estoque. Então, esses são alguns exemplos de sistemas que você pode utilizar para fazer o gerenciamento desse restaurante. Cada um desses sistemas, eles podem utilizar tecnologia ou não. A vendinha lá do seu Zé da esquina, talvez ele faz o controle financeiro na mão. Só que vai dependendo do quanto você está crescendo, pode ficar mais difícil. O sistema não necessariamente é tecnologia, mas é a forma como você está fazendo aquilo. A vantagem de você utilizar a tecnologia é que aquele processo ele se torna mais fácil e você tem escalabilidade. Você consegue utilizar a tecnologia e, invariavelmente, identificar pontos de melhoria. Será que o seu Zé consegue saber exatamente qual foi o dia que ele ganhou mais e por quê? Se ele utiliza o sistema no papel, ele vai ter muito mais dificuldade de responder questões como essa. O Henrique agradeceu sua resposta, Roque. Tem mais um aqui da Carolina. Valeu, Henrique. Peraí, só. Henrique, depois passa o endereço aí para a gente ir lá no seu restaurante. Isso aí. Para ser arquiteto das nuvens, tenho que estudar TI? Sim, você precisa estudar TI. Você tem que entender sobre conceitos de tecnologia da informação. O que é tecnologia da informação? É qualquer sistema que esteja relacionado à troca de informações. Então, por exemplo, o Webex aqui, que é a ferramenta que a gente está utilizando, é um dos exemplos de tecnologia da informação. Então, se você vai trabalhar como arquiteto de soluções ou arquiteto que esteja relacionado com isso, você vai ter que aprender conceitos de tecnologia da informação. Mas existem pessoas na IBM, por exemplo, que do processo de formação acabaram formando em administração ou algum outro curso diferente e acabaram, depois que se formaram e as oportunidades de emprego foram aparecendo, acabaram migrando para esse conceito de trabalhar com tecnologia e tiveram que aprender tecnologia posteriormente. Então, assim, se você quer trabalhar como arquiteto, vai ser necessário você aprender tecnologia da informação, mas você pode aprender isso em momentos diferentes da sua carreira. Bacana. Tem mais uma aqui que eu até respondi um pouquinho no chat, mas eu queria ouvir sua opinião, Roque. Quais são as profissões, assim, do dia a dia que se usa o programa em nuvem? Como é que é? Repete a questão. Quais são as profissões do nosso dia a dia que usa programas em nuvem? Quais são as... Professor. Profissões. O professor é um exemplo. O professor, para ele poder dar aula, ele precisa utilizar softwares que estão em nuvem. Então, por exemplo, eu dou aula lá na faculdade e essas aulas que eu dou, esse semestre eu tive que dar aula online. Então, eu tive que aprender outras ferramentas para poder dar aula. Uma pessoa que trabalha com, por exemplo, algum vendedor de uma determinada loja, sei lá, do Magazine Luiza. Provavelmente, alguns dos sistemas que o vendedor tem que acessar lá para poder concluir uma venda, ele pode utilizar a computação em nuvem. Então, não necessariamente a profissão que você vai seguir vai estar diretamente com a mão lá na computação em nuvem, mas você pode estar utilizando alguma camada. Talvez você está só lá no topo do bolo. Dependendo da profissão que você seguir, você vai estar ali na metade do bolo. Dependendo da profissão que você for seguir, você vai estar ali mais na parte de baixo do bolo. Existem caminhos diferentes que você pode seguir dentro desse contexto. Um desenvolvedor é muito provavelmente que ele utilize computação em nuvem dentro do seu dia a dia, porque ele vai construir uma determinada aplicação e ele pode utilizar algumas dessas camadas do bolo.
Bacana. Vamos lá, tem uma outra aqui. A engenharia mecatrônica está relacionada com a computação em nuvem, já que abrange as áreas de software, controle, etc. Pode envolver computação em nuvem. Por quê? Dependendo do que você for construir, e aí vai depender de onde você vai trabalhar, né? E como engenharia mecatrônica ela está envolvendo uma parte mecânica e uma parte eletrônica, e daí mecatrônica, você está juntando esses dois mundos. Quando a gente fala de um conceito mecânico, o que é um conceito mecânico? É uma coisa que, por exemplo, a mola do carro que você utiliza, aquilo ali é um conceito mecânico, tem um movimento ali. Aquilo ali é um conceito mecânico. O conceito eletrônico, ele trabalha com energia, né? Então você tem algo que dispare aquilo em uma energia. Por exemplo, o seu interruptor, o seu celular, tudo isso envolve eletrônica. Quando a gente fala de mecatrônica, a gente está juntando esses dois mundos. Então, conceitos mecânicos e conceitos de eletrônica juntos. Se eu estou falando, por exemplo, da parte eletrônica, essa parte eletrônica eu posso controlar ela utilizando algum software, por exemplo, como você mesmo comentou, e esse software, eles pode estar na nuvem. Eu posso te consumir esse software da nuvem. Eu posso controlar uma máquina que é mecânica remotamente através de um acesso que eu estou utilizando algum software que esteja na nuvem. Então, dependendo do caminho que você for seguir, você pode, como engenheiro mecatrônico, trabalhar com tecnologias que envolvam computação em nuvem. Helena agradeceu, Roque. Show. Mais uma pergunta. Já posso utilizar o app Diretrix? Pode, o aplicativo está disponível lá na Android, qualquer pessoa pode ir lá e baixar o Diretrix. Uma pergunta aqui da Maria Júlia. E quem quer trabalhar... Perdi aqui. Quem quer trabalhar com profissões comuns, mas quer se inovar por meio da tecnologia? O que você me diz? Legal, super necessário. Profissão comum, a gente vai sempre nos deparar com esse tipo de profissões. Mas, por exemplo, eu conheço várias pessoas que estão adotando a tecnologia como parte do seu trabalho. Eu conheço advogados que trabalham especificamente com regulamentações mais novas e tratando de assuntos mais novos. Advogados que são especialistas em startups. Advogados que são especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma regulamentação nova que tem aqui no Brasil. Advogados que têm o conceito de advocacia como parte da formação deles, mas resolveram ser empreendedores, criando uma solução para ajudar outros advogados. Eu conheço contadores que decidiram seguir uma carreira de empreendedorismo, criando soluções específicas para contadores. Então, assim, a formação que você tiver pode te abrir um conjunto de possibilidades e a tecnologia, no final das contas, ela vai ser um meio, né? Ela vai te ajudar a chegar em um determinado objetivo. Se você, como um profissional, entre aspas, né, dessas profissões comuns que você comentou, você vê uma oportunidade de trabalho, você pode trazer a tecnologia para te ajudar a fazer isso. Então, imagina, um advogado ele pode utilizar tecnologia para trazer celeridade para o trabalho dele. Imagina que um advogado ele tem que ler um monte de documento ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Um monte de documento no dia. Um monte de coisa que ele tem que ler, que ele tem que ler, que ele tem que ler. Dependendo da situação, ele pode utilizar a tecnologia para filtrar algumas coisas para ele ser mais objetivo naquilo que ele precisa ler. Então, isso é uma das formas de trazer tecnologia para o seu dia a dia. Então, você pode criar soluções utilizando tecnologia para resolver um problema de alguma profissão comum, ou você pode, dentro do seu dia a dia, talvez você como advogado, você trazer a tecnologia para te ajudar em uma determinada função. O seu Zé lá da esquina, que é o dono da venda, talvez ele estava fazendo todo o sistema financeiro dele no papel. Mas ele pode começar a trazer tecnologia para controlar melhor esse fluxo financeiro, como o Henrique lá no restaurante dele. Então, ele utilizar algum software que vai trazer mais eficiência para o trabalho dele. Ao invés de ele ter que ficar anotando no papel e demorar, 5 minutos ou 1 hora do dia dele, ele poderia gastar 30 minutos do dia dele utilizando uma tecnologia e depois analisar esses dados posteriormente. Então, assim, a tecnologia está cada vez mais presente nas profissões comuns. Por exemplo, eu dou aula para profissionais de marketing.
Esses profissionais de marketing, cada vez mais eles têm que saber sobre inteligência artificial, porque isso tem um ganho gigantesco na profissão deles. Então, eles estão aprendendo essa tecnologia e traduzindo isso para um contexto mais específico do trabalho deles. Roque, um depoimento real aqui, eu faço comunicação social, né? E na minha faculdade a gente está tendo aula de banco de dados, inteligência artificial. Então, Legal. quando a gente acha que não está nada próximo da tecnologia, ela aparece. Então, independente até da carreira em si que a gente queira seguir, seja técnico ou não, saber sobre tecnologia e esses temas, até com um pouco mais de detalhe, até um diferencial em muitas das vezes. Com certeza. A tecnologia está cada vez mais presente nas profissões. A gente tem que estar atualizado, pelo menos conceitualmente, como é que isso funciona. Médicos hoje em dia utilizam algoritmos, né, de inteligência artificial para ajudar em diagnóstico de doenças, ajudar a entender aqueles dados daquele paciente ali para poder oferecer um determinado tratamento mais específico. Ou utilizando inteligência artificial para analisar uma ressonância magnética. Então, a tecnologia ela pode ser incorporada em quase todas as profissões. Isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Cadê aqui as que estavam no chat? Quem gostou da salada caprese como serviço? Fala aí. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvida, eu acho que nós podemos encerrar por aqui. Não sei, Natália, Lu, a Ariana, se vocês querem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Henrique, acho que eles não ensinam a fazer salada caprese. Salada caprese é só aqui com o Roberto e com o Luciano. Você não vai ver receita de salada caprese em nenhum outro lugar. Brincadeiras à parte, só botar lá no YouTube como fazer salada caprese. Mas a velocidade não tem. Nath, Eliane. Não, eu acho que é isso aqui em nome da JA. A gente agradece o Roberto e a Luciana, né? A gente lembra mais uma vez, né, para vocês acessarem o OpenPTech baseado no link que os professores de vocês estão enviando. E não esqueçam que semana que vem a gente vai traz um novo webinário, aí sim falando um pouquinho mais de design thinking. Então aproveite essas 5 semanas aí, né, para que vocês fiquem mais a par desse novo mundo, enfim, desse mercado de trabalho que cada vez exige que a gente esteja mais conectado e com mais informação. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, pessoal. A gente fica à disposição aí. Isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Se vocês gostaram aí, fala assim, ó, eu aprendi computação em nuvem, posta lá nas suas redes sociais, fala assim, a IBM está me ensinando que é computação em nuvem e tal, compartilha lá com todo mundo, fala que vocês estão aprendendo isso, e não se esqueçam de toda vez que vocês forem comer salada caprese, vocês lembrarem do que é computação em nuvem, e não se esqueçam também de explicar para a avó de vocês o que é computação em nuvem. Temos um acordo, hein? Muitas tarefas, hein? Obrigada, só pessoal. Só respondendo ali que no chat, alguém perguntou se tem alguma coisa que eles têm que fazer até o próximo encontro. É isso, acessar a plataforma OpenPTech, que lá já vai ter todo o conteúdo de cloud para que vocês possam, né, refrescar tudo que vocês aprenderam aqui e aprimorar os conceitos aqui que o Roberto e a Luciana trouxeram para vocês. Show de bola. Valeu, gente. Pessoal, obrigado, hein? Sim, vai ter gravação do seminário, sim, vai ser disponibilizada para os alunos que não puderam entrar ao vivo, sim. Isso aí. Isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço. Para a gravação.